aqui o link do Padlet. Então, vamos ver como é que tá ficando. Ó, quando o aluno passar o mouse aqui, ó, até o aluno, quando ele vier aqui, a gente vai clicar aqui. Aí, ó, aí aqui abriu aqui, né? Mas abriu aqui, ó. É que aqui abriu para a página inicial. Mas eu poderia ter colocado já direto o link para o mural que a gente vai escrever. Tá dando para entender, mais ou menos, como é que... O esquema é esse. Quando a gente pega o jeito para fazer a passagem aí, de página para página, a gente vê que não é difícil. Então, sei lá, aí eu quero fazer a intertextualidade com um vídeo, um meme e alguma notícia, algum trecho. Dá para colocar também, pedir para eles comentarem. Ou dá para colocar o desafio. Eu quero colocar o quebra-cabeça. Ou quero colocar um Word Wall ou Learning Apps aqui. Então, a gente pode criar. Vou mostrar aqui para vocês o Learning Apps. O Learning Apps é super tranquilo de usar. Aqui, ó, também. É aqui, a gente também pode fazer o login, é super fácil. A gente consegue reaproveitar alguns... fazer aquele esquema de copiar alguns jogos e adaptar. E aqui no final a gente consegue colocar a senha. Vamos ver se tem alguma coisa do Capitães de Areia aqui. Não. Mas a gente pode criar, então vamos ver como é que é, por exemplo. Aqui, ó, por exemplo. Aqui, ó, esse daqui é o que a gente tem que colocar imagens. Não sei se daria para fazer alguma coisa, mas vamos pensar outra. De repente, como chama isso? Caça-palavras, né? Um caça-palavras a gente poderia fazer aqui com perguntas sobre o enredo, sobre os personagens, alguma coisa assim. Ó, então, por exemplo, aqui é sobre a mudança climática, né? Aí, então, enfim. Mas se a gente quisesse criar, a gente consegue colocar aqui o título, né? Então, aí seria o Capitães, tá? Capitães de Areia. A gente consegue colocar uma imagem. E aí a gente coloca aqui as palavras. Então, sei lá, a gente quer colocar desigualdade, vamos supor. Aí vai acrescentando o que a gente quer colocar. E dá para colocar as dicas também, né? E aí, quando a gente coloca para a pessoa terminar, em vez de a gente colocar parabéns, você conseguiu, a gente pode colocar assim, ó. A senha é 7. Ou até uma palavra mesmo. A senha é tal. E aí, quando o aluno terminar, aí para a gente conseguir o desafio dele ir conseguindo. Tudo bem? Então, a gente poderia colocar esse link do próprio Learning Apps dentro do Genially. Mas também tem uma forma dentro do Genially para colocar. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Aqui. Então, ó, vamos supor, né, que a gente tá aqui, né, a gente viu, e aí dentro do Padlet não tem a senha, mas eu quero que o aluno só vá para cá depois que ele tenha feito, sei lá. E aí eu quero colocar uma senha. Se eu quiser colocar a senha, eu venho aqui nas opções, ó. E aí tem aqui, ó, colocar senha. Isso aqui de colocar senha é quando você, por exemplo, você coloca um texto e aí você quer que o aluno ache alguma coisa, sei lá, tipo assim, que figura de linguagem predomina aqui, ou qual é a crítica aqui, alguma coisa que dê para começar, sei lá. Então, você quer, por exemplo, que ele perceba que tem ironia num trecho, sei lá, e aí a senha pode ser ironia. Aí você cria a senha ironia, e aí você decide se a senha vai ser tudo em maiúscula. Eu geralmente coloco todos em maiúscula, a ironia. Aí você cria a senha. Então, ele só vai passar para outra fase se ele souber qual é a senha. Então, a gente consegue fazer isso desse desafio, né, de passar cada slide ser
uma fase, né, colocando a senha. Quando a gente vai fazer um jogo de gamificação assim com literatura, eu gosto mais de criar assim, a partir de uma apresentação que a gente vai colocando pedras, vai colocando outras coisas, né? Quando é tipo esse que a gente estava vendo aqui, que tem pergunta aqui ó, e resposta, né? Só de alternativa, aí de repente, sei lá, depende do que vocês querem criar, né? Porque aí fica só pergunta e resposta, só pergunta e resposta. Se for para adaptar, às vezes dá mais trabalho do que pegar um que não tá pronto, né? Então, às vezes, né? Mas e aí, o que mais que vocês pensaram? De que tipo de desafio poderia ter na história do Capitães? Viu, Jennifer? Oi. Nesse que você estava mostrando para nós, que tinha o caça-palavras, tinha alguma coisa de ordenar, ordenação temporal, alguma coisa assim, que poderia ser colocar um texto ou uma cena, um episódio, né? Esse aqui, né? Isso, é esse Uhum. mesmo. E eles colocarem se aquilo aconteceu antes ou depois. Ah, Né? legal. Sim, Do sim. enredo, por exemplo. Tal personagem foi presa antes do Pedro Bala conhecer a Dora, né? Ou não, sim ou não, ou coloque numa ordem que as notícias, que o acontecimento foi. Ah, sim. Bem legal. Isso, olha, legal, isso sim. Aí dá para ver, né, a questão do enredo, sim, legal. E é super fácil. Aí você entra aqui, né, você pega Uhum. para criar aqui e é só adaptar. Esse link você já tinha, eu acho que eu tinha colocado, mas eu vou mandar aqui do Learning Apps. Com o Word Wall também dá para fazer. É que o Word Wall não tem esse feedback, mas também não precisa. A gente pode colocar a própria senha aqui. Ó, por exemplo, aqui no WordWall, se a gente coloca Capitães de Areia, a gente acha, por exemplo, um quiz que já tem aqui e que a gente pode adaptar, se a gente quiser, ou pode usar esse aqui mesmo, porque ele está aqui para ser usado. E aí a gente pode colocar esse link aqui. Então, por exemplo, eu posso copiar esse link, aí eu volto lá pro aqui, né? E aí aqui a gente tem, né? Quando a gente vem aqui em inserir, aí vamos supor, eu quero colocar aqui. Em vez de eu colocar aqui, ó, em vez de colocar informações, eu quero colocar jogue. Aí eu vou colocar jogue. E aí eu vou mudar a interatividade. Tá aqui para abrir uma janela, que seria isso aqui. Mas eu vou tirar essa janela aqui e vou colocar para abrir uma página. Não, para abrir o link. Então eu vou colocar aqui, por exemplo. Aí assim que a pessoa clicar aqui, o aluno vai aparecer. Por exemplo, se eu quiser colocar a linha que foi a Lucimara que falou, né? Que a Lucimara falou da linha do temporal. Eu vou criar aqui. Deixa eu voltar aqui. Vamos supor que a gente vai usar aqui esse link aqui. Faz conta que a gente criou, a gente vai usar esse link. Então a gente vem aqui, volta lá, né, de novo. Aí eu quero colocar aqui. Quando eles clicarem aqui no linha do tempo, vai ser. Por exemplo. Quando eles clicarem aqui, então eu vou colocar aqui na interação e vou colocar aqui para abrir o site. Aí eu coloco aqui e aí já vai ficar.
E aí eu quero que eles tenham a senha que seja Dora, por exemplo. Vamos supor, vai, sei lá, assim que eles terminarem a linha do tempo, vai aparecer lá no Learning Apps, a senha é Dora. Então aí eu venho aqui, ó, nos 3 pontinhos e coloco para acrescentar a senha. Aí, ó, eu vou colocar, aí a gente fala para os alunos, é tudo maiúsculo. Aí eu coloco aqui a senha e eu crio a senha. Aí se a gente for olhar, ó, precisa de senha, eles vão, vai aparecer para eles. Aí, se eles não colocarem a senha, isso aqui é como aparece para os alunos, eles não vão para a próxima página. Tudo bem? Alguém está criando aí alguma coisa? Alguém está conseguindo colocar no Dini? Vocês estão conseguindo mexer? Gente? Na verdade, eu estou te acompanhando, Tá. não tô criando nada ainda. Mas tá dando para entender, gente? Ou é muita coisa? Tá parecendo difícil? Porque às vezes pode parecer meio difícil, mas eu acho que quando a gente começa a mexer assim mesmo, sabe? E vai procurando, deixa eu ver o que é esse. O que é aqui? O que acontece quando eu mexo aqui, né? Aí a gente vai vendo que não é tão difícil, né? Porque aqui, ó, a gente vai colocando, né? Ó, dá para colocar. Agora tem até coisas novas, não tinha temporizador aqui antes, né? Aí, ó, o dado para a gente colocar, é bem legal de colocar dado para fazer jogo de tabuleiro, né? Quando a gente faz. Aí você vai mexendo, assim, sabe, gente? E, e aí, sei lá, vai sem pressa. Quando ficar pronto, aí a gente usa, né? Então aí dá para colocar os GIFs que eu falei. Mas a ideia é essa, né? Que a gente sempre não pode esquecer de colocar interatividade, de colocar de um lado de um para o outro, de uma página para outra, né? Para onde a gente quer que a gente vá, porque senão, né, não funciona. Então, aí aqui, por exemplo, né, eu coloquei aqui o temporizador, mas se eu quiser colocar depois daqui, né, eu coloquei a senha, então aí depois da senha os alunos vão para a próxima página, né? Mas se eu não coloco, eu tenho que colocar algum botão, alguma coisa para eles irem para a próxima página, né? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, tem áudio, tem várias coisas, mas eu posso colocar os botõezinhos, ó, o botãozinho de clicar, a setinha. Se a gente coloca essa setinha, né, geralmente indica que é para virar. Então, se a gente coloca isso, aí a gente coloca que é interação. Aí eu clico aqui, e eu quero que vá para a próxima página. Então, aí eu quero que vá para essa página, por exemplo. Eu quero que vá para o vídeo, aí eu coloco aqui. Então, é sempre tomar cuidado para colocar essa interação aí. É bastante. Se eu acho que assim, para começar, de repente, Paula, talvez seja legal começar com um pronto, assim, que nem esse daqui que a gente viu, esse aqui, ó, do mistério. Pega um pronto que já está pronto, todos os passos, mas aí você vai acabar fazendo um que talvez não tenha tanta reflexão, tanta coisa diferente, que vai ser assim, pergunta e resposta. Mas para pegar o jeito, né? Porque aqui nesse aqui, ó, se você pegar, ele já vai estar pronto, né? Aqui, é que a gente aqui mudou o fundo e tudo, mas não precisa. Então você coloca aqui, ó, você é Pedro Bala, não sei o quê, e coloca aqui as perguntas, né? E já tá tudo configurado. Então aqui você faria a primeira pergunta. É que aí aqui você não vai ter opção, por exemplo, eles escreverem no Padlet ou e inserir um link para outro jogo, né? Por exemplo, para o WordWall ou para o Learning Apps. Mas se você quiser fazer uma pergunta aqui, você faz, e aqui também já dá para, por exemplo, para colocar a. Aqui não nem precisa colocar a senha, porque a pessoa só vai para a página seguinte se colocar a resposta certa. Então, acho que de repente pode começar aqui para pegar o jeito do aplicativo, né, da ferramenta, e aí depois começa a fazer, né? Porque eu mesma comecei assim, eu comecei pegando o modelo pronto, aí fui pegando mais confiança e aí comecei a mexer mais.
porque senão, às vezes, acaba até desestimulando. Vai, é muito difícil, não vou nem tentar, né? Mas eu acho que é legal, assim, pensar nesses passos aqui, né, que a gente foi pensando, porque é muita coisa, né, que a gente tem que pensar. O que a gente quer trabalhar, como a gente vai trabalhar. Então a gente pensou, vai ser o Capitães. É um livro, né, inteiro, assim, tem bastante coisa. A gente teria que selecionar, né, que aspectos a gente quer trabalhar, a gente vai enfatizar o quê, né? Vai trabalhar um pouquinho da crítica, um pouquinho da linguagem, um pouquinho do período literário, vai querer, né? Dá para a gente tem que sentar e ir trabalhando mesmo. É lógico que, né, a gente não vai chegar aqui em 1 hora e vai deixar o negócio pronto, né? A gente está aqui tendo umas ideias, mostrando mais ou menos como a gente pode mexer. E tem bastante coisa que a gente pode usar, assim, de ferramenta digital para ajudar, assim, para deixar assim, bem imersiva, assim, visualmente, ou jogos interessantes também que ajudam. E a questão da reflexão, né, eu acho que dá para fazer bastante aí não só com livro, né, mesmo se a gente pegasse as orações subordinadas aí, por exemplo, né, a gente poderia trabalhar as orações dentro de textos, né, para ficar até mais relevante. Então, até poderia ser pensando aí nas notícias de jornal, assim, como que as subordinadas funcionam aí, como que as escolhas aí dos jornalistas, dos redatores, mudam aí, né, o sentido uma subordinada, essa conjunção muda o sentido, muda o efeito, né? Dá para fazer isso. E aí até agora não lembro quem comentou de fazer a produção, de repente aí para o Capitães de Areia, uma tarefa final, que aí seria, né, sem o tempo, não sei, uma coisa final, poderia ser o pedido de uma produção textual que relacionasse aí, né, agora. Então tá, você conseguiu, parabéns, né? Parabéns, Pedro, você conseguiu fazer esse projeto, essa superação, conseguiu, parabéns. E agora você vai escrever tal coisa. Aí não sei, aí vocês podem pensar, vocês que estão mais inteirados aí do livro, do enredo, alguma coisa que fizesse aí, que amarrasse o enredo, né? Que fizesse os alunos produzirem alguma coisa que fosse, que tivesse sentido aí. Vocês têm alguma ideia? Ficaram mais tímidos depois que a gravação voltou, né? Pode falar, quem ia falar? Oi, sou eu. Oi, pode falar. O livro ele termina com a questão do Pedro Bala lembrando, né, do pai que era sindicalista, essas lutas sociais, sindicais, mas como o romance, ele, se não me engano, é em 3 partes, e cada parte tem lá uns 10 capítulos, poderia ser, né, por partes ou por capítulos, mas poderia ser uma produção que refletisse essa situação do menor abandonado, ou das crianças de rua, ou mesmo dos moradores mesmo de rua, né? Que trabalha com isso, essa questão de ser alguém marginalizado, né? Estar à margem da sociedade. Então, que eles refletissem sobre isso, como que essas pessoas poderiam ter uma visibilidade, ou trabalhar até a questão mesmo da discriminação, do preconceito, ou, ou mesmo dessa invisibilidade, né? Por que as pessoas não conseguem enxergar ou não querem enxergar esta realidade social? Seria um tema interessante para uma redação. Sim, sim. Aí pensando, né, até que vocês comentaram aí do Enem e tudo, né? Pensando aí em uma dissertação, né? Seria ótimo, né? Sim. Dá para pensar muita coisa, mas seria ótimo isso mesmo. Ou até de repente uma narração, né? Pensando, colocando algum ponto de vista, eles narrando, enfim. Mas eu acho que seria ótimo isso. Que aí, né? Depois, por exemplo, terminando o escape aí,
a gente poderia fazer uma reflexão com os alunos, né, um debate, alguma coisa, né, oral mesmo, e aí já dá mais ideias para eles escreverem a dissertação, né? Sim. No meu caso aqui, as minhas crianças são do sexto ao nono ano, né? Aí já não daria para fazer para solicitar que eles fizessem um texto dissertativo, seria mais um texto narrativo mesmo, abordando de repente essas problemáticas aí, né, das questões sociais. Sim, dá para fazer também, né, uma narração, e até dá para fazer uma coisa bem comovente, assim, né, assim, eu acho que é bacana, e aí dependendo dos alunos que a gente tem, né, traz até uma realidade que é desconhecida para eles, né, quem trabalha em rede privada, por exemplo, né, é legal, assim, trazer essa outra realidade para eles refletirem, né. E aí, deixa eu ver quem falou aqui de artigo de opinião. Dá para fazer, né, um artigo de opinião, que aí até dá para fazer com os menores também, né. Daria para fazer aí um de 2. Sim, de repente uma carta também, né? Sim, sim. Tem vários gêneros, né, que dá para trabalhar. Aí seria uma coisa bacana, né, porque a gente consegue trabalhar a leitura e a escrita também, né, de uma forma aí também mais lúdica. Legal, Tatiana, história em quadrinho, eles gostam bastante. Vocês conhecem aplicativos aí, ferramentas digitais que dá para eles criarem as histórias em quadrinho aí de forma digital? Confesso que eu não conheço. Não, eu vou sugerir aqui algumas para vocês, de repente, né? Eu sei que nem tudo a gente quer fazer no digital, né? Mas às vezes eles se animam, né, de fazer alguma coisa no digital. Cadê aqui? Mas o que vocês acham, então? A gente podia terminar, né, essa ideia aí, ou então quem pensou em outra coisa, né, e se animar aí para isso, pra gente, porque assim, a gente teve bastante ideia legal para fazer o Capitães de Areia. Vocês se animam para terminar? A gente pode, então, e outra coisa legal que dá para fazer no Gini é acrescentar as pessoas, né? E aí todo mundo fazer uma coisa colaborativa. Ó, esse aqui, por exemplo, ele cria os quadrinhos aqui. Ó, se a gente vier aqui, ó, a gente adiciona, e aí todo mundo pode mexer nesse template aqui. Então a gente faria em conjunto. Eu gostei da ideia, como se fosse um drive, né, compartilhado. Isso, aí faria uma coisa coletiva. O que vocês acham? Vamos tentar? E a gente coloca lá no Classroom, depois para todo mundo ver. A gente vai mexendo aqui conforme der, assim, não precisa ter nenhum compromisso de tempo e tudo. Só para praticar mesmo. O que vocês acham? Vamos? Então, eu vou pedir para vocês colocarem os e-mails aqui, aí eu vou acrescentar. Aí a gente vai fazendo juntos aí. Vocês podem mandar então um e-mail aí só para ficar mais fácil, por favor?
aqui. Pessoal, e aí, o que vocês acharam? Muito difícil? Dá para fazer? Vocês ficaram animadas? Não animadas? Joel, mas é pouco tempo mesmo, né? Assim, mas você conseguiu ter alguma ideia, pelo menos? Ou ficou animada para pensar em ideias agora? Eu tô adicionando aqui vocês, e aí a gente vai pensando aqui. E aí, todas vocês já estão no Classroom? Só tem, tô falando todas, mas acho que só tem meninas aqui hoje, né? Porque aí a gente pode ir se comunicando por lá, e aí dúvidas, ideias, todas essas coisas a gente comenta. E é legal que assim a gente pode ir criando uma rede, né? Porque aí a gente consegue, né, usar de modelo uma coisa, né, de narração do outro, da outra, porque aí fica mais fácil do que partir do zero, né? A gente já tem alguma coisa de gramática, alguma coisa de literatura, e de literatura especialmente a gente tem pouquíssima coisa, assim, de gamificação. Então, eu sempre incentivo, assim, as pessoas a fazerem. Deixa eu ver se eu coloquei todo mundo. Ó, vejam todos aí, por favor, se vocês receberam os convites. Ah, não, tem que mandar tudo de novo. O link do Classroom eu coloquei aqui. Deixa eu mandar de novo. Aqui. Bom, pessoal, eu vou mandar aqui o link do Classroom. Eu vou adicionar vocês de novo, que deu aqui um erro. Mas a gente vai conversando pelo Classroom, pelo e-mail, também podem mandar mensagem. Queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que queiram perguntar por agora. Não? Ó, mais uma vez agradeço, então, a participação. Espero que, assim, isso tenha feito com que vocês se inspirem aí a pensar em novas práticas e a gente vai conversando. Eu só vou parar aqui de gravar e a gente conversar mais.